Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para estudarmos a famigerada Primeira Guerra Mundial. Um vídeo aí muito aguardado, muita gente me perguntou quando que ia sair nessa série de vídeos esse conteúdo. E finalmente chegou a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, antes de mais nada, quer saber tudo, como começou, como que desenrolou e como terminou a Primeira Guerra Mundial? Então antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com a galera, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos embora. Vamos lá. A primeira coisa, né, que tu precisa saber antes da gente falar da Primeira Guerra Mundial propriamente dita, é quais são os antecedentes da Grande Guerra, né? Por que que eu botei entre parênteses? Porque é outro nome que tu pode dar para a Primeira Guerra Mundial. Na época, né, quando eu estava desenrolando tudo mal e tudo mal e tudo mais, eles se referenciavam a essa guerra como a Grande Guerra, né? A guerra que reúne várias nações, vários povos, vários continentes, né? Então, obviamente, né, ela só vai ser chamada de Primeira Guerra Mundial após a gente ter aí uma segunda. E por que guerra mundial? Porque foi uma das primeiras, né, guerras da história da humanidade, se não a primeira, que reuniu povos dos mais diversos locais do mundo, né, dos vários continentes do planeta Terra. Então, por isso que é uma guerra mundial, é uma guerra de proporções globais, beleza? E ela vai acontecer aí de 1914 a 1918, tá? O 18 aí, e vai ser uma guerra que pensavam, né? Todo mundo pensou que ia demorar nada, né? Que ia ser rapidinho aqui, ó, pum, passou, já acabou, já resolveu, mas ela se estendeu bem mais do que a galera esperava, tá? Quais são os antecedentes, quais são os motivos pelos quais declodiu essa guerra, né? Primeiramente, né, eu acho que o mais óbvio que todo mundo fala, é o que mais é cobrado também, são as disputas imperialistas, tá? Então a gente tem aí Alemanha e Itália, né, que são países que vão se unificar tardiamente, né? Então é até o segundo ponto ali das unificações tardias, né? A Alemanha e a Itália que vão se unificar apenas no século XIX, enquanto vários outros países tinham se unificado um pouco antes, né? E estão querendo, né, entrar nesse jogo de disputa por mercado consumidor, disputa por matérias-primas, novas colônias nos outros continentes, como África, Ásia principalmente, né? Então elas entram tardiamente, entram na segunda metade do século XIX, onde já não existia mais tanto território assim para se conquistar, não existia mais tantas opções. E elas tentam entrando, né, e pegando cada uma, né, em sua parte, né, tentando aproveitar os restos do que França, Inglaterra, Portugal, né, já haviam conquistado, tá? Então, quando entra a Alemanha e a Itália na corrida imperialista, na disputa imperialista, a gente tem um rompimento do equilíbrio, a gente tem as tensões começando a eclodir em maior escala, tá? E aí a gente vai ter das mais variadas, né? Então, se tu não viu a aula de imperialismo, eu acho que é muito interessante que você olhe primeiro aquela aula, né? Assista aqueles vídeos de imperialismo para conseguir entender bem aqui a Primeira Guerra Mundial, tá? Então a gente vai ter aí, por exemplo, a corrida naval entre a Alemanha e a Inglaterra que começou o século XIX sendo a maior potência do mundo e terminou ali, né, tendo uma boa pressão da Alemanha, que acaba passando a França no quesito industrial, passando a França no quesito de riqueza, tá? E se tornando aí uma das grandes potências do mundo, junto com a Inglaterra, né, chegando a ultrapassar a produção de aço inglês no início do século XX. Então a Alemanha está chegando muito forte, e chegando muito forte, inclusive, né, no quesito marítimo, né, ali na corrida naval, com grandes navios submarinos, inclusive no início do século XX. Tá? A gente também tem a questão de Marrocos, que vai ser uma disputa imperialista entre a Alemanha e a França que chegou primeiro, a Alemanha negociando ali com os marroquinos, a França, que é isso, eu não estou gostando disso não, né? O Marrocos é meu, tu não tem que meter teu dedo aí, Alemanha. E aí a Alemanha, né, tentando ir ali sem a França descobrir e tudo mais. A gente vai ter a questão das ferrovias também, né, que não vai ser muito bem implementada, mas que era uma ideia que os países queriam, né? Por exemplo, ligar Berlim a Bagdá, né, passando por toda ali a Europa, né? Era um projeto alemão
que os outros países não gostaram, né? Como assim? Tu vai passar no meio do meu território, né? Passando uma ferrovia aqui, ninguém gostou, né? Para favorecer só a ti, não faz sentido, né? E também a Inglaterra tentando conectar norte a sul da África, né? Cabo, né? Seria a ferrovia que eles tentaram implementar também, mas que não deu certo, né? Conseguiram até ali em alguns trechos, tá? Quase conectaram tudo bonitinho, mas não funcionou por muito tempo, até por conta das disputas com Portugal, que também tinha um projeto similar, só que ligando oeste a leste da África, tá? Então a gente tem várias disputas, várias corridas imperialistas, né? Onde principalmente a Alemanha e a Itália, né? Tentando chegar, né? Com algum destaque ali no início do século XX, no fim do século XIX, tá? Falando mais um pouquinho sobre isso, né? Eles estavam tentando recuperar o prejuízo, basicamente, né? Falando no nosso linguajar popular, né? Eles estavam tentando recuperar o prejuízo, né? Por ter chegado mais tarde. Tranquilo? Somado a isso, nós temos a questão dos nacionalismos, né? Então, vai crescendo com essas tensões de disputas imperialistas um sentimento de, a gente tem que se juntar, né? Somos nós, os germânicos, os eslavos, os franceses, contra a rapa. Nós temos que fortalecer a nossa nação, a nossa identidade, né? As pessoas vão começando a se enxergar como eu sou germânico e eu tenho que defender as nações germânicas, né? Então, vai ter cada um o seu, né? O pan-germanismo ali, principalmente da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, o pan-eslavismo ali, principalmente da Sérvia, um pouco da Rússia também, tá? E o revanchismo francês, pelo que a Alemanha fez com a França na sua unificação, né? Ali naquele episódio trágico que foi o cerco a Paris, né? E toda aquela situação que eu mostrei para vocês na aula de unificação alemã, então recomendo que vocês deem uma olhada também. Então a França, ela tá pé da vida com a Alemanha, ela quer se vingar de toda a humilhação que sofreu, né? Da Alemanha ter dominado a França inteira, ter cercado Paris, deles terem que comer os animais do zoológico porque não chegava comida. Nesse nível que foi a situação, e é por isso que os franceses querem se unir o mais rápido possível para derrotar os alemães, tá? E a gente vai ver, cara, muito radicalismo, tá? A gente vai ver aí que é um tentando sabotar o outro, é um tentando incitar a guerra contra o outro, e é uma situação que não se sustenta, é uma situação que uma hora vai explodir, tá? Nessa situação, né, de um querendo ferrar com a vidinha do outro, a gente vai ter o que ficou conhecido como o período da paz armada, né? Ou seja, eu estou em paz com os franceses, mas eu, alemão, eu quero matar eles, né? Eu quero dominar os territórios deles, eu quero acabar com eles de uma vez. Então, por mais que seja uma paz, ela é uma paz armada. Os países vão tentando se fortalecer belicamente cada vez mais. Também é conhecido como o período da Belle Époque, né? É o período ali de grandes avanços culturais, grandes avanços tecnológicos ali no início do século XX. Todos eles, né? A maioria deles, né? Muito por conta desse período, né? De acirramento dos conflitos, mesmo que em período de paz, tá? E aí a gente vai ter algumas alianças sendo formadas, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter a aliança, tríplice aliança, né? Formada ali pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? A Áustria-Hungria, a Itália, né? E depois chegando alguns agregados, né? Os otomanos vão se identificar, tinha algumas relações ali com os germânicos, a Bulgária também, que não curtia muito os sérvios. Então a gente vai ter aí essa junção que vai ser também um sinônimo de potências centrais. Uma coisa que tu tem que ficar ligado é que algumas bibliografias, alguns vestibulares consideram potências centrais apenas Alemanha e Áustria-Hungria. E o resto é apenas agregado, né, que são os aliados das potências centrais e pertence à Tríplice Aliança. Mas, né, pode ser que tu encontre também como potências centrais sendo a Tríplice Aliança de maneira geral, tá? Fazendo frente à Tríplice Aliança, a gente tem a Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia, que também são chamados, né, de aliados. São os aliados contra a Aliança Germânica. Beleza? E aí a gente também vai ter uma crise nos Balcãs, que vai ser um grande motivo também
para eclodir essa guerra, né? Que vai ser aí a fragilidade do Império Otomano e toda aquele burburinho ali da Sérvia, da Áustria-Hungria, né? Tentando controlar aquela região geopoliticamente, tá? Então a gente vai ter aí o Império Turco-Otomano sendo um personagem importante, porque é por conta do Império Turco-Otomano que começam aquelas tensões. O Império Turco-Otomano, ele dominava boa parte daquela região, mas ele tinha um grande problema. Não existia nenhum tipo de identidade nacionalista que se relacionasse a esse império, né? Então, mesmo que ele controlasse ali algumas regiões da Península Balcânica, ninguém gostava do Império Turco-Otomano, eram pouquíssimos os nichos, né, de apoio ao Império. Então a gente vai conhecer o Império Turco-Otomano como o homem doente da Europa. Qual que é a doença dele? Não tem nacionalismo. E num momento de tanta tensão, de tanta disputa imperialista, não ter nacionalismo é algo que te enfraquece bastante, é algo que te faz cair por terra, e é isso mesmo que vai acontecer na Primeira Guerra Balcânica da década de 1910, tá? Que vai ser a guerra onde a gente vai ter aí a junção da Sérvia, mais a Grécia, mais a Bulgária, contra os turco-otomanos, tá? E eles vão expulsar aí, olha só, os otomanos de boa parte desses territórios, tá? A Sérvia, a Grécia e a Bulgária vão vencer essa guerra, tá? E aí, depois disso, a gente vai ter a Segunda Guerra Balcânica da década de 1910, que vai ser da Sérvia contra a Bulgária, né? Primeiro a Sérvia se uniu com a Bulgária para expulsar os otomanos daquele lugar, depois eles vão brigar entre si para ver quem fica com o quê, né? Então a gente vai ter aí a Sérvia naquele projeto da grande nação eslava, né, que é o que a gente conhece como Iugoslávia, né, a grande nação eslava, né, que depois vai se concretizar, né, depois da Primeira Guerra, ali por volta de 1918, por aí, eles vão conseguir concretizar esse projeto, e em um primeiro momento eles estão querendo angariar territórios, angariar influência geopolítica, né, então a gente vai ter aí a Bulgária não querendo essa concretização, querendo dominar os territórios ela, né, e por isso a gente vai ter essa guerra. Por outro lado, a gente também tem a Áustria-Hungria muito preocupada com o que vai acontecer ali, né? A Áustria-Hungria que não queria que nem a Sérvia, né, conseguisse o seu projeto e nem a Bulgária ficasse muito forte. Então, a Áustria-Hungria vai entrar nessa disputa, no meio do conflito ali da Sérvia contra a Bulgária, vai anexar a Bósnia, né, e vai dominar esse território. Tá bom, pessoal? Então, esse é o principal resultado das guerras balcânicas é esse, tá? Que vai gerar o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, em julho de 1914 acontece o atentado de Sarajevo. O que vai acontecer? Sarajevo é a capital da Bósnia-Herzegovina, que acabou de ser dominada pela Áustria-Hungria. A Bósnia-Herzegovina era um país independente, né, atrelado ali ao pan-eslavismo também, ia se juntar nesse projeto da Iugoslávia, e ela vai ser dominada pela Áustria-Hungria. E aí o que vai acontecer? Depois da invasão, né, da Áustria sobre a Bósnia, a gente vai ter aí muitos eslavos insatisfeitos, a gente vai ter aí os próprios bósnios, né, não estavam gostando muito da situação, meio divididos, né, alguns apoiavam a Áustria-Hungria, mas enfim, o que vai acontecer? A Sérvia vai manipular um plano ali, né, para tentar trazer de volta a Bósnia para a sua posse, né, para a sua esfera, né, de influência. E aí, cara, no dia de São Vito, né, o que era o dia de São Vito? O dia de São Vito era uma festa comemorativa, né, que comemorava ali, né, o aniversário da Batalha de Kosovo, lá do século XIV, quando a Bósnia conseguiu se livrar, né, ou enfim, impedir o avanço, né, dos turco-otomanos. E aí, o que vai acontecer? No dia de São Vito, o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro da Áustria, né, um príncipe que ia, né, ser o futuro rei da Áustria, ele vai lá no dia de São Vito para a Bósnia para comemorar, né, e fazer ali uma propaganda política e tudo mais. E aí ele vai, então, enfim, fazer uma visita, tentar ganhar popularidade. O que vai acontecer? O Francisco Ferdinando ele não conhecia nada da Bósnia, não conhecia nada de Sarajevo, ele era um pé-rapato, nunca saiu da Áustria e estava lá, né, em plena ascensão, né, tentando angariar algum tipo de popularidade. Ele não conhecia a cidade, tá? E ele se perdeu, ele conseguiu se perder, né? Ele não sabia por onde ir, ele tinha que chegar numa praça, enfim, ele não sabia por onde ir, tá? E ele vai, cara, nesse momento, né? Ele não sabia, mas ele estava sendo perseguido. Perseguido por um cara chamado Gravilo Princip, que era um terrorista sérvio, né? Amando da Sérvia, né? O que estava arquitetando uma maneira de tomar a Bósnia de volta, né? E ele vai, então, ser contratado, né? Aí pelo grupo Mão Negra, né? Um grupo terrorista sérvio,
para, né, assassinar o Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, né, ele estava sendo perseguido pelo Gravilo Príncipe, ele acaba se perdendo e, sem querer, cara, ele consegue despistar o Gravilo Príncipe, né, que tinha um pouco mais de conhecimento da região, o Francisco Ferdinando não tinha, ele se perde e o Gravilo Príncipe perde ele, né? E aí o Francisco Ferdinando, né, perdido, para numa praça para pedir informação, comer alguma coisa. E aí o Gravilo Príncipe, quando menos se dá conta, tá ali o Francisco Ferdinando, vai lá, dá um tiro nele, e aí começa a loucura toda, né? Um terrorista sérvio acabara de matar o príncipe herdeiro da Áustria. Olha que loucura, né? A Áustria fica pé da vida, com razão, né? Ué, como assim? Vocês matam o cara, né, em território austríaco, né, ali na Bósnia. E aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter esse grande atentado político sendo reconhecido como tal pela Áustria, tá? E aí a Áustria vai fazer demandas pesadas, severas para a Sérvia, né? Ou vocês vão ter que me dar isso, território, dinheiro, enfim, para eu esquecer o que aconteceu. A Sérvia não vai aceitar, tá? A Rússia, que era um país que estava tentando ali fazer algum tipo de relação nesse pan-eslavismo com a Sérvia, vai apoiar, tá? E aí vai um apoiando o outro, a Áustria aumentando o tom, a Alemanha apoiando esse aumento de tom da Áustria, né? Aí a Rússia, né, indo contra esse aumento de tom, a França apoiando a Rússia, né, a Áustria ficando cada vez mais puta, a Alemanha apoiando, a Itália apoia a Alemanha, porque a Itália faz tudo que a Alemanha faz, um vai apoiando o outro, até que a gente chega na Primeira Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? E aí tá selado o conflito, né? Um vai declarando guerra ao outro, né? A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Sérvia declara guerra de volta, o Império Russo declara guerra à Áustria-Hungria, a Alemanha declara guerra ao Império Russo, né? Aí a França declara guerra à Alemanha, porque tinha uma certa parceria com o Império Russo, né? E aí um vai declarando guerra ao outro, beleza? E aqui eu trago para vocês um mapa para a gente entender melhor como que se deu, né, a geopolítica e principalmente a geografia dessa situação toda, né? Então aqui que eu tinha comentado para vocês do Império Otomano, né, que tinha dominado, né, no século passado boa parte aqui da Península Balcânica, vai ser expulso na Primeira Guerra Balcânica de 1910, né, na década de 1910, tá? Aqui a gente tem a Bulgária, né, que estava tentando expandir seus domínios, a própria Sérvia, né, que vai tentar dominar aqui outros territórios, como por exemplo o Montenegro, estava de olho na Albânia também, estava de olho na Bósnia, não consegue porque a Áustria-Hungria domina a Bósnia, tá? Então, aqui o que a gente conhece como potências centrais, né? A Alemanha e a Áustria-Hungria são os impérios germânicos, a Itália apoiava a Alemanha e a Áustria-Hungria, tá? Mesmo tendo uma certa rivalidade com a Áustria-Hungria, se você viu a aula de independência, não, desculpa. A aula de unificação italiana, você sabe o porquê, né? Mas tinha uma boa relação com a Alemanha. Então, vai acabar se juntando, apesar de que depois ela sai, né? Não quero me envolver, não. Daí ela sai ali do conflito, tá? Mas, né, por isso que ela está, inclusive, em neutro, né, nesse primeiro momento. Mas, enfim, o principal é que as potências centrais são a Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e Império Otomano, tá? A Suíça é sempre neutra, a Espanha e Portugal também estavam neutros nesse primeiro momento, tá? Países Baixos neutro, a Bélgica ali por conta da proximidade com a França vai se aliar aí aos ententes, tá? O Reino Unido a mesma coisa e a Rússia, né, entrando por conta do pan-eslavismo. Beleza? Quer entender sobre tudo como que foi a guerra, como que se deu, né? Como que vai funcionar as primeiras batalhas, as tecnologias, né? Quem que vai vencer? Então assiste as próximas aulas. Te espero lá. Beijão, valeu, é nóis!